Olá, queridos irmãos e irmãs. O apóstolo Paulo faz uma revelação muito interessante. Deus colocou um espinho na sua carne, um mensageiro do diabo para o esbofetear. O que significa esse espinho? Será que dá para saber dentro da Bíblia do que Paulo está falando? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a examinar esse contexto e entender definitivamente o que era esse espinho na carne do apóstolo Paulo. Vamos aprender mais da palavra de Deus? Vamos até a minha lousa de explicações, vamos lá? A pergunta de hoje completa da nossa leitora é a seguinte: sempre fiquei curiosa a respeito da narrativa onde Paulo recebe um espinho na carne. Fico curiosa também pelo fato de que Deus não aceita retirar o espinho dele. Em algum lugar a Bíblia mostra o que era esse espinho na carne do apóstolo Paulo? Muito obrigado, querida irmã. Vamos trazer uma resposta bem interessante para a sua dúvida. E você que me assiste agora também pode deixar a sua questão, a sua pergunta aqui nos comentários. Lembre-se que não existe pergunta boba, existe pergunta que vai te fazer conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Por isso, aproveite bem as suas dúvidas. Deixe já o seu joinha, o seu curtir nesse vídeo e vamos seguir em frente. Vamos começar lendo aqui o texto citado pela nossa irmã, 2 Coríntios 12, 7, que diz o seguinte: e para que não me ensoberbecesse, que significa orgulhar-se, e para que não me orgulhasse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, diz Paulo, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. É um texto muito interessante. Mas, queridos irmãos, para entender esse texto com profundidade, nós precisamos recorrer ao nosso famoso contexto. Então, em primeiro lugar, nós vamos analisar um pouquinho do contexto a respeito do que está acontecendo aqui antes e depois desse versículo, e depois eu vou apresentar para você as 3 interpretações mais importantes aqui a respeito desse tema e vou dar a minha opinião daquela que eu acho que é a mais correta. Então, fique até o final para que o seu conhecimento seja profundo. Qual o contexto da colocação desse espinho na carne do apóstolo? Vou explicar para você, mas antes é nesse momento que você se inscreve no canal. Faça sua inscrição nesse canal Estudos Bíblicos segunda a sexta às 15 horas gratuitamente no YouTube para o seu crescimento na palavra do Senhor. Vem fazer parte, eu posso te ajudar a crescer muito na palavra e tenho me empenhado bastante aqui para trazer vídeos. Dá muito trabalho, irmãos, mas temos feito com muito carinho para abençoar. Então inscreva-se agora e participe conosco dessa jornada. Queridos, Paulo mostra que teve revelações especiais do Senhor de uma forma sobrenatural. Porém, ele é bem comedido, ele não entra muito em detalhes dessas revelações para não se exaltar e ser visto como um tipo de super-homem. Aqui, Paulo está respondendo a pessoas que questionavam o seu apostolado, porque Paulo ele preferia não chegar como sendo um super-homem, falando que era o bambambam, teve revelações. Paulo não fazia isso, Paulo era um pregador da palavra. Agora outros gostavam de se exaltar, dizendo que tinham revelações assim, assado. E aqui Paulo então, contra a sua própria vontade, ele começa a falar de uma revelação que ele teve. Observe 2 Coríntios 12, 2, ele diz o seguinte: conheço um homem. Observe a humildade do apóstolo Paulo. Ele nem mesmo inicia a sua citação dizendo que se trata dele mesmo. Mais à frente ele precisa fazer isso, mas não aqui. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Então observe que o apóstolo guarda essa informação, esse segredo já há 14 anos. Esse homem então, que é o próprio Paulo, foi arrebatado, levado ao terceiro céu, que é lá na presença de Deus. Aliás, tem vídeo aqui no canal explicando a respeito de quantos céus existem. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você assistir depois, tá bom? Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Olha só, o resultado dessa experiência de Paulo, além de tudo que viu e aprendeu na própria revelação, foi um espinho na carne colocado por Deus propositalmente para que Paulo não desse asas ao orgulho humano, ok? Para que Paulo ficasse com o pezinho no chão, humilde, sabendo exatamente o que Deus queria dele. Observe então, foi o texto que nós lemos no início, 2 Coríntios 12, 7. Para que eu não me orgulhasse, então foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Queridos irmãos, de alguma forma, esse espinho sempre lembraria Paulo de ser humilde
diante de Deus e diante também dos homens, em toda a missão que o Senhor trouxe ao seu coração para que ele realizasse. No entanto, Paulo era um ser humano e um espinho, né? A própria ideia do espinho sempre será algo que incomoda em alguns momentos. Fato esse, então, que no texto leva Paulo a orar 3 vezes a Deus para tirá-lo dele. Paulo aqui provavelmente entendia o seguinte: olha, eu acho que eu já aprendi, Senhor. Tira esse espinho de mim, tira esse espinho de mim, tira esse espinho de mim. E as 3 vezes Deus negou uma resposta positiva ao pedido. O Deus Todo-Poderoso disse não ao apóstolo. Em 2 Coríntios 12:9 diz o seguinte: o Senhor disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo responde aqui, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Queridos, esse então é o contexto para que você entenda um pouquinho o que está acontecendo aqui. Agora eu vou apresentar para você a primeira interpretação do que seria esse espinho na carne. Em primeiro lugar, muitos creem que seja um demônio perturbador. Fique comigo que eu vou te explicar exatamente o que significa isso. Antes, um recadinho, quero lembrar você, estão abertas as vagas aqui para o nosso estudo diário por e-mail gratuito. Você quer receber um estudo todo dia? Nem sempre eu consigo gravar vídeo todo dia aqui, mas esse estudo por e-mail já é um compromisso meu aí de mais de 5 anos. Eu mando todos os dias por e-mail, seja feriado, domingo, sábado. Quer participar? Quer aprender? Aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo tem um link. Você vai clicar nesse link, vai abrir uma página, vai pôr o seu e-mail, o seu nome, prontinho, já está inscrito, já vai receber o próximo estudo sempre por volta das 6, 7 da manhã, tá bom? Participe. Um demônio perturbador. Alguns pensam que Paulo era atormentado, então, por um espírito imundo, ou mesmo sofresse alguma opressão diabólica que era permitida por Deus. Esse espírito, então, teria a permissão de Deus de fazer oposição ao apóstolo. E olha que interessante, essa interpretação se baseia principalmente no trecho que diz o seguinte: mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então nós temos um grupo de pessoas que diz o seguinte: olha, Deus permitiu que um mensageiro de Satanás acompanhasse Paulo, né, onde quer que ele fosse, para lembrar Paulo que ele deveria ser humilde, para de alguma forma trazer sofrimento ao apóstolo, um tipo de demônio perturbador. Porém, queridos irmãos, a meu ver, parece bastante inapropriado que um homem de Deus vivesse acompanhado por um demônio. Faz sentido isso? Né? Para mim, não. Para que ele não ficasse orgulhoso. Essa pode ser uma linguagem figurada usada pelo apóstolo para demonstrar alguma permissão de Deus na ação do diabo contra o apóstolo. Como no caso, por exemplo, lá do Jó, onde Deus permite certas ações do maligno para trazer sofrimento a Jó. Então, a meu ver, um demônio perturbador é algo que não cabe muito bem na interpretação desse espinho na carne. Mas nós temos ainda uma segunda interpretação que é bastante interessante. Então, alguns vão dizer o seguinte: olha, esse espinho na carne são as duras perseguições. Já que Paulo teve uma visão tão grandiosa a respeito do reino de Deus, lá da presença viva do Senhor, então ele permitiu, o Senhor permitiu duras perseguições para que o apóstolo se lembrasse sempre que ele deveria ter humildade e confiança no próprio Deus. Então, esses espinhos seriam perseguições. Então, Deus teria permitido que Satanás perseguisse o apóstolo de uma forma mais pesada, mas claro, dentro dos limites colocados por Deus. E aí a gente tem o caso de Jó como um exemplo interessante. Assim, Paulo se manteria dentro dos planos e propósitos do Senhor, algo parecido com o que aconteceu com o apóstolo Jó. E essa interpretação, ela faz algum sentido, na minha opinião. Observe, por exemplo, o texto de 2 Coríntios 11, 24, onde o apóstolo Paulo ele vai trazer aqui informações a respeito da sua vida ali no ministério. E observe o que ele diz aqui nesse trecho: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Tem vídeo no canal explicando isso aqui, tá bom? Vou deixar lá também na descrição do vídeo. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Então nós temos aqui uma ideia bastante forte da pesada perseguição e sofrimento que o apóstolo passou. Então essa é uma interpretação que, ao meu ver,
ela fica ali no meio. Ela é possível dentro desse contexto de espinho na carne. Paulo passou na sua carne duras perseguições, duros sofrimentos por causa do reino de Deus, claro, sempre conduzido pelo Senhor Deus, nunca desamparado ou abandonado. Tanto que ele diz a Timóteo, né, lá no final da sua vida, que ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Mas nós temos uma terceira interpretação, e essa já vou dizer a você que é a minha favorita, e vou te explicar por quê. Um problema físico. Olha só, boa parte dos teólogos aposta em alguma enfermidade, pois esse espinho foi colocado lá no texto sobre a carne, não é isso? E a carne traz a ideia de um sofrimento ali no corpo. Então uma doença cabe muito bem nessa questão, o que representaria então um sofrimento físico do apóstolo. Talvez a única pista na Bíblia de um incômodo físico pesado, forte, na vida de Paulo, seja um problema de visão. Eu vou te explicar por quê. Esse fato fazia com que o apóstolo tivesse que ditar suas cartas para que alguém escrevesse, por exemplo. Observe como Paulo descreve aqui em 2 Tessalonicenses 3,17. Olha só. A saudação, ou seja, o finalzinho, é do próprio punho. Então aqui é a assinatura de Paulo lá no texto original, lá no escrito original. Esse é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. Então esse texto aqui parece indicar então que Paulo ditava as suas cartas e fazia uma assinatura ali no final para marcar a autenticidade. Isso se repete em várias cartas do apóstolo, o que poderia indicar um problema de visão. Mas presbítero, essa evidência é um pouquinho fraca. É verdade. Vamos aqui ver mais uma. A favor dessa interpretação do problema físico, nós temos o incrível relato do amor dos Gálatas pelo apóstolo, que parece ter aqui um problema de visão grave. Observe, por exemplo, aqui Gálatas 4,15, que diz o seguinte: que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar, ou para me dar. Então, por que os Gálatas arrancariam os próprios olhos para dar para o apóstolo Paulo? Isso indica certamente que o apóstolo estava passando ali um grave problema físico na sua visão, o que emocionou os Gálatas, trazendo deles muito carinho para o apóstolo. Então, um problema físico, ele cabe muito bem nessa interpretação do espinho da carne. Sendo assim, esse problema físico pode ter sido uma permissão de Deus para uma doença trazida pelo diabo. Novamente, assim como ocorreu lá ou no caso de Jó. Mas claro, assim como no caso de Jó, que Deus conduziu todas as coisas e ao final Jó foi vitorioso e Deus restaurou todas as coisas, no caso do apóstolo Paulo, essa doença então, se esse for o caso dessa interpretação, ela fez com que o apóstolo ficasse ainda mais firme com Deus, mais forte, por isso que ele diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Isso impulsionou ainda mais o evangelho do Senhor e impulsionou o apóstolo a permanecer humilde na presença do Senhor. No entanto, essa doença teria sido causada por Deus, então, para impulsionar esse evangelho e manter o apóstolo conectado com o Senhor. Queridos irmãos, essas são as 3 possibilidades mais fortes para o espinho na carne. Espero que você tenha gostado. Você pode deixar um comentário aí se você tiver ainda mais alguma visão a respeito desse tema, para que a gente construa cada vez mais aí informações e crescimento nos nossos estudos, ok? Fico por aqui, vou deixar mais vídeos aqui para você assistir e crescer no conhecimento do Senhor. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.